Pai Celestial, cremos que realmente somente aquilo que o Senhor predestinou é que poderá entender Tua palavra, Senhor. Porque quando Tu estavas aqui na terra, Pai, Tu disseste aos discípulos, e eles perguntaram por que eles falam em parábolas. E Tu disseste para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam e não se convertam. Mas Tu se viraste e disseste, mas a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino. Senhor, sendo que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, isso mostra que também nesse tempo da tarde Tu revelaria aqueles que Tu desejaste, Pai. Porque quem poderia ensinar a Deus, como disse o apóstolo São Paulo? Senhor, Tu conheces todas as coisas, Pai. Tu és o Deus que conhece o fim desde o princípio. E como diz a Escritura, Senhor, que muitos vinham para ouvi-lo, e o Senhor falava em parábolas, porque o Senhor disse para os seus discípulos, este povo me ouve de mau grado. Pai, ajuda nós a sermos aquele que ouvimos de bom grado, Pai. Com o coração aberto, Senhor, para que a palavra possa nascer no nosso coração, produzir, Senhor, conforme a parábola do semeador, Pai, 30%, 60% e 100%, Pai. Perdoa os nossos pecados, Jesus. Pecado é incredulidade, Pai. Se houver alguma incredulidade em nós, Pai, tira, Senhor. Nós queremos ser completamente libertos, Pai. Estamos numa hora, Senhor, muito crucial, Senhor. Numa hora, ó Deus, onde Tua igreja está para partir dessa terra, Pai. Para alçar um voo para uma outra dimensão, Pai. Para encontrar contigo nos ares, Senhor. Venha nos ajudar, ó Deus. Pois estamos, Senhor, em expectativa para encontrar contigo, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus abençoe todos vocês. E também os que estão nos ouvindo pela internet nessa noite. Que Deus continue abençoando. Mais uma vez, o pastor não está por motivo de viagem. E então, nós estamos aqui mais uma vez para suprir a sua falta. E eu gostaria de aproveitar vocês em pé para tomarmos uma escritura. Apocalipse 2. Vamos ler Apocalipse 2. A partir do verso, vamos ler o 21 em diante. Apocalipse 2, a partir do verso 21 até o verso 23. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um segundo as vossas obras. Amém. Podeis assentar, irmãos. Gostaria de pensar com vocês um pouco sobre esta escritura. Nós vemos que Deus decreta uma sentença para uma sentença decretada contra a prostituta. Porque nós vemos que o próprio Jesus diz aqui: e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Então isso estava se referindo a Ele mesmo. Nós estamos vivendo num tempo que muitas escrituras estão vindo ao seu pleno
cumprimento. E muitas escrituras poderão se cumprir em um curto espaço de tempo. Porque quando Jesus morreu, ou ele subiu ao Calvário, eu creio que há como que 600 escrituras que se cumpriram nas últimas horas da sua vida aqui na terra. Muitas escrituras, em torno de 600, se cumpriram nas últimas horas que ele estava ali em Jerusalém, desde que ele foi preso, sentenciado e condenado e executado a sua sentença à morte. Então nós vemos que nessa hora que estamos vivendo também, eu até tinha outra escritura para falar, outro assunto, mas abri essa mensagem ali antes de vir aqui e parece-me que me tocou falar um pouco sobre este assunto, que é essa sentença decretada contra a prostituta. Porque essa sentença foi decretada, mas nós estamos chegando no tempo aonde essa sentença será executada, contra a prostituta. Então, nós vamos ler um pouco aqui da era de Tiatira, aonde o profeta nos dá um relato. Nós sabemos que a era de Tiatira foi a era das trevas. Foram quase 1000 anos que a Igreja Católica Romana reinou soberanamente. Não havia ninguém que pudesse resistir ao poderio que ela conseguiu. Desde que o primeiro Papa tomou aquele título de Papa por volta do ano 500, quando ele se tornou o soberano máximo. E então ela conseguiu, através da sua política, unindo-se com os governantes, se prostituindo com eles espiritualmente. E então ela chegou a ser tão poderosa que diz a história que ela tinha, eu creio que 2/3 das terras da Europa estavam nas mãos da Igreja Romana. Era tão grande o poderio. E ela ameaçava os governantes com excomunhão. E eles tinham tanto temor, porque ela se reinava soberana e dizia que tinha poder sobre o céu, o inferno e o purgatório. E então todos os governantes, vamos usar uma linguagem popular, comiam na mão dela. Ela reinava soberana. Ela tinha o domínio das almas dos homens, ela tinha o domínio dos governantes, ela tinha as propriedades. Então ela realmente teve esses 1000 anos quase de reino absoluto. Foi um império de Satanás dominando nessa era das trevas, que é a chamada Era das Trevas. Que nem a ciência progrediu nessa época, porque até a ciência ela perseguia. E então foi realmente um tempo muito tenebroso, aonde poderia se achar poucos que puderam resistir a isso. Alguns que se escondiam, como os valdenses que puderam se esconder, e outros que puderam ir e viver em lugares retirados, e assim mesmo ela perseguiu até que finalmente ela conseguiu eliminar todos os focos de resistência. Tanto é que não havia resistência, que o próprio Deus teve que ir lá no meio da grande prostituta, e tomar um daqueles que havia sido criado por ela, que era Lutero, que era um sacerdote, que era um que podia ter acesso à Bíblia, porque a Bíblia tinha sido queimada, e os poucos exemplares que haviam estavam acorrentados ali, acorrentados com correntes, para que não fosse retirado dos monastérios, dos lugares aonde os monges estudavam e os sacerdotes. Então, ela estava realmente se sentindo muito cômoda. Mas Deus, que é
soberano e sabe o tempo certo de fazer todas as coisas. Chegou uma hora que Deus explodiu uma bomba ali dentro dela mesmo. Dentro do sistema romano, Deus explodiu uma bomba, tomou um dos seus ali, que eles menos esperavam. Eles não podiam esperar que um sacerdote criado ali, fiel ao sistema romano, um homem que realmente acreditava realmente, piamente naquilo. Mas um dia, ele leu uma escritura que raiou na sua alma. E diz o mensageiro que um selo abriu para ele, um mistério abriu para ele. E quando aquele mistério, um selo parcialmente abriu para ele, e ele leu que o justo viveria da fé, irmão, aquilo foi suficiente para incendiar a alma daquele monge. E ele se tornou o homem que realmente colocou a reforma em movimento, realmente. Então isso mostra que o diabo, ele trabalha por um tempo, mas quando chega a hora de Deus querer fazer a sua obra, não há poder do inferno que pode segurar. Deus realmente permite muitas coisas acontecer. Era a era das trevas, era o período que tinha que acontecer aquilo. A semente tinha ido ao solo e tinha morrido ali naquela era negra. Mas quando chegou o tempo de brotar, então Deus levantou ali uma semente eleita chamada Lutero e brotou aquela palavra poderosa que o justo viveria da fé. E então Deus tomou aquele homem, tomou aquele exemplar, e ele pôde ir e ficar escondido naquele castelo por um grande período. E ali Deus permitiu ele começar a traduzir o Novo Testamento. E por fim toda a Bíblia pôde chegar na mão das pessoas. E então o diabo não pôde mais segurar, porque era a hora que Deus ia mover realmente o poder dele em favor do seu povo. E nesta era da igreja de Tiatira, ela é uma mulher dominante. Ela é um mistério, Babilônia. Ela é a grande prostituta. Ela é Jezabel, a falsa profetisa. Todos esses títulos são aplicados a ela. Por quê? Porque a verdadeira fêmea é submissa a Deus. A verdadeira igreja, ela é submissa a Deus. Mas aqui havia uma que era uma fêmea dominante. Era uma igreja que não se submetia ao seu cabeça. Ela se submetia sim ao seu cabeça, mas na verdade o seu cabeça era Satanás. E ainda é Satanás. E aqui ela havia chegado a um casamento, onde a igreja e o Estado haviam se tornado um ali. E ela tinha mais poder ainda do que o próprio Estado, porque ela excomungava e ela perseguia os governantes. A verdade, Cristo é sua cabeça. Ela não tem nenhuma palavra senão a dele, a verdadeira fêmea submissa, nem um pensamento senão o dele, nem uma liderança senão a dele. Mas o que quer dizer a respeito dessa igreja? Ela lançou fora a palavra, destruiu a Bíblia e os ensaios dignos dos piedosos. Ela matou os que pregavam a verdade. Ela assumiu o comando dos reis, príncipes e nações. Controla exércitos e insiste que ela é o verdadeiro corpo de Cristo e que seus papas são os vigários de Cristo. Até hoje ela ainda diz isso. Você viu o último que subiu aí agora. E ele disse que a igreja, ela é realmente a esposa, ela é a esposa de Cristo, e ele estava fazendo alarde disso ainda, até hoje. Então nós vemos que até hoje ela ainda reclama que ela é a esposa de Cristo. Ela está inteiramente seduzida pelo diabo, até que por sua vez tornou-se a sedutora de outros. Ela é a noiva de Satanás e tem produzido as religiões filhas bastardas dela. Então, quando ela chegou a esse casamento com o diabo, esse seu marido espiritual, então ela começou a produzir filhas também. Começou a produzir as demais filhas que vieram dela. Por isso é que a Bíblia diz a grande prostituta e as suas filhas.
E ela dominou por toda a tenebrosa Idade Média. Por mais de 900 anos ela saqueou e destruiu. E ela aniquilou as artes, destruiu as ciências e não produziu nada a não ser morte, até que a luz da verdade ficou quase que inteiramente extinta, e somente uma tênue chama de luz permaneceu. O azeite e o vinho quase cessaram de fluir. Embora ela dominasse os reinos mundiais e exigisse que todos os homens encontrassem sua cidadania nela, havia um pequeno grupo que pertencia a Deus e sua cidadania estava no céu. E a esses ela não podia destruir. Escapou ainda. Uma pequena semente conseguiu passar e sair e atravessar do outro lado. Quando veio Lutero, ainda havia algumas sementinhas que estavam em algum lugar, aguardando a luz do Evangelho raiar sobre eles. E quando raiou, então aquilo começou a pegar fogo naquelas sementes, trazer elas ao nascimento. E a reforma se espalhou pela Holanda, pela Escócia, e veio Calvino, e veio Knox, e veio vindo outros, e outros, e outros. Por quê? Porque ainda Deus tinha mantido algumas sementes aguardando a luz raiar sobre ele. Deus guardou o seu pequeno rebanho. Ele não podia ser destruído. Esta igreja de Roma era tão pagã e maligna quanto a rainha Atália, que procurou destruir toda a semente real e quase teve sucesso. Porém Deus preservou um, e dele vieram mais fiéis. Assim Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa, e da sua verdade finalmente levantou-se um Lutero. Por isso, quando eles mataram João Hus, ele disse: hoje vocês estão matando um ganso, mas um dia Deus levantará um cisne, e esses vocês não poderão matar. Então, chegou o tempo que Deus levantou um, e esse eles não podiam destruir. E uma verdade finalmente levantou-se, e sua verdade finalmente levantou-se, um Lutero. E então Deus pôde fazer algo. De vez em quando um reformador levantava-se em uma ou em ambas as divisões e por um pouco de tempo guiava algum segmento da igreja em um relacionamento mais profundo com Deus. Um homem desse calibre no Ocidente foi Francisco de Assis. O profeta diz: ele foi tão católico quanto eu. Ele não teve nada de católico. Verdadeiramente bem-sucedido por um tempo, seu trabalho foi finalmente subjugado pela hierarquia romana. O diabo, através da hierarquia romana, colocou fim a este homem. E então, depois que ele foi, como ele era um homem muito venerado pelo povo, ele era um homem de santidade, ele era um homem de vida que protestava contra a luxúria da falsa vinha do Império Romano Papal. E então, quando ele morreu, eles foram e se apoderaram do nome dele, e então dos seus conventos, e então fizeram dele um santo católico. E esse que entrou agora, pela primeira vez na história, toma o nome deste homem que era São Francisco de Assis, que protestou contra essa falsa vinha. E então Deus levantou outro, Pedro Valdo de Lyons, um mercador que renunciara à sua vida secular e tornou-se muito ativo em servir ao Senhor e atraiu muitos a ele. Porém, ele foi impedido em seu trabalho e excomungado pelo Papa. Nem os grupos do Oriente, nem os do Ocidente tiveram entre eles um homem que pudesse ser um mensageiro para esta era, quando examinado à luz da Escritura. Entretanto, houve 2 homens nas Ilhas Britânicas cujos ministérios na palavra e em obras podiam suportar o teste da verdade. Foram eles São Patrício e São Columba. E foi a São Columba que coube o quinhão de ser o mensageiro daquela era escura que eles estavam fazendo. E então Columba, ele treinava
os seus discípulos, e eles iam e estabeleciam-se e fundavam uma comunidade. E ali ele levava os homens sapateiros, artesãos, consultores, e ali professores, eles montavam sua escola, e então eles ensinavam a palavra. Mas quando aquilo começava a florescer, o poder papal então ia e os perseguia, e também ia exterminando. Então foi uma era de completa perseguição. Por isso diz o mensageiro em Apocalipse 2:21, Deus disse: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Até Deus deu-lhe tempo. Quando Deus levantou Lutero, Deus estava dando uma chance para o império papal ainda, porque Lutero, ainda bem intencionado, fixou suas 95 teses. Ele queria ver se houvesse, que a igreja ainda tivesse a possibilidade de haver uma reforma, mas aquilo não tinha mais. Aquilo tinha se tornado um antro de pecado, de imundície, de corrupção, tinha se tornado o coito de todo espírito e ave imunda, não tinha mais o que fazer. Quando um sistema se organiza e deixa o Espírito Santo e a palavra de lado, irmão, é impossível, não tem mais como Deus levantar aquilo. Ainda que Deus deu-lhe chance para se arrepender, como ele deu para Caim, mas por causa dele ser um Deus justo, mas ele já sabia que não havia chance para Caim, tampouco havia chance para a falsa vinha, e tampouco há chance para qualquer sistema que deixa e rejeita a liderança de Deus para andar na luz. À medida que a luz vem para eles, eles rejeitam, não tem mais como Deus levantar ali. A única coisa que Deus faz é tirar os filhos dele que estão ali de dentro. Por isso, se você está em algum sistema, você deve sair de todo o sistema. Você deve sair de toda a organização, porque isso vai conduzir à marca da besta num desses dias. E então, a única maneira de sair e vir para a palavra é vir para Cristo. E então, ela não se arrependeu. Por um tempo, você sabe que esta igreja era realmente mais iníqua do que Acabe? Você sabe que ele se arrependeu por um tempo e andou mansamente diante de Deus? Não se pode dizer isso da igreja romana. Não, Senhor, ela jamais se arrependeu, mas tem obstinadamente destruído todo e qualquer que procure ajudá-la a se arrepender. Esta é a história. Ora, Deus continuou levantando não somente os mensageiros para cada era, mas levantou alguns maravilhosos ajudantes para esses mensageiros. Dentro dela, Deus levantou antes de Lutero um chamado Savonarola, um sacerdote também, começou a protestar e pregar contra, mas eles também colocaram fim àquele homem. Sempre que alguém tenta repreender, eles colocavam fim. E então, a história não é diferente. O espírito da velha prostituta está ali ainda, e esse desejo por sangue ainda está ali, ainda que está adormecido. É como uma fera que você cria ela e tenta domesticá-la, mas se um dia ela vê sangue, irmão, aquela fera vai te apanhar. Se um dia aquela onça vê sangue, se aquele leão vê sangue, aquele instinto selvagem nele vai fazer algo dentro dele. E esse instinto de morte ainda está nessa velha prostituta, porque ela nunca se arrependeu. E a Bíblia diz, ela alguma vez se arrependeu, para se arrepender, mas ela nunca se arrependeu. Não, Senhor, ela nunca o fez e nunca o fará. Ela está embriagada, ela perdeu seu sentido nas coisas espirituais, nunca se arrependeu. O que aquele antepenúltimo Papa que morreu e foi pedindo perdão dos erros da igreja, e pediu perdão sobre a Inquisição, e pediu perdão aos judeus, e tudo aquilo era simplesmente algo de fachada, era algo hipócrita, porque ela nunca se arrependeu. Se ela tivesse realmente se arrependido, ela tinha mudado sua doutrina, seu ensinamento. Isso era apenas para enganar, isso é apenas para atrair essa aparência de santidade. Ela está embriagada,
ela perdeu seu sentido das coisas espirituais. Agora, não fique confuso e comece a pensar que a igreja de Roma se arrependeu da sua matança dos santos. Olha o que o profeta está dizendo. Não pense que ela se arrependeu, porque agora esse último papa, ou penúltimo, pediu perdão. Ela está tentando unir-se com os protestantes, fazendo com que seus credos se alinhem com os credos protestantes. Nenhuma vez sequer ela se desculpou e disse que estava errada por seus assassinatos em massa. E ela não fará tampouco. E não importa quão suave e dócil pareça nesse tempo particular, ela ainda se levantará para matar, porque o assassínio jaz em seu coração maligno e impenitente. Por isso, Apocalipse 2, 22 ao 23. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e o coração. Então elas serão colocadas numa cama de morte, e virá a grande tribulação. O juízo começará a cair sobre esta falsa vinha. E o juízo finalmente será executado quando, conforme Apocalipse 18, então o fumo dela foi visto subir. Porque a bomba atômica vai arrasar todo aquele poderio papal que está incrustado ali em Roma. O que essa mulher tem filhos? Ela é uma prostituta. Se esse é o caso, que ela teve filhos através de sua prostituição, então ela tem que ser queimada com fogo, como disse a palavra. Isso é exatamente a verdade. Esse é o seu fim, porque ela queimará com fogo. Seu fim é o lago de fogo. Mas pare e pense a respeito desses filhos por um momento. Uma mulher é aquela de quem os filhos provêm. E é evidente que essa mulher teve filhos que saíram dela, porém fizeram a mesma coisa que ela fez. Mostre uma igreja que alguma vez saiu da organização, que não tem entrado de novo nela. Não há nenhuma sequer. Os pentecostais saíram e se organizaram de novo. Vai haver uma outra saída. E graças a Deus, eles não se organizarão de novo, porque conhecem a verdade. E esse grupo será a noiva do último dia. É uma profecia, é uma promessa de Deus, que agora, quando chegasse ao grão, não tinha mais como organizar. A vida que saiu lá na primeira era voltaria agora. Passou todos os processos, ressurgiu em Lutero e chegou novamente ao estágio do grão nesse tempo final. Por isso é que ela não poderia mais se organizar. Ela seria o grão, chegaria todas as fases da palha, do talo e da casca. Então, é por isso que eles se organizaram, porque ainda eram estágios. Mas quando chegou a verdadeira semente, então, agora não havia mais como haver organização disto. Porque os condutores haviam cessado e havia chegado a semente. E nós vemos que essa prostituta teve filhos. E o que eram eles? Eram filhas, porque eram igrejas exatamente como ela. Agora, eis um ponto muito interessante. Jezabel e Acabe tiveram uma filha. E essa filha se casou com Jeorão, filho de Josafá. E em 2 Reis 8:18 diz que Jeorão andou no caminho de seu sogro. E ele entrou exatamente na idolatria por meio deste casamento. Ele trouxe Judá, que temia e adorava a Deus, para dentro da idolatria. É isto que esse casamento fará. Fará todos aqueles que ainda tinham algum temor, como esse casamento aqui fez,
trouxe Judá para a idolatria e trouxe a ira de Deus sobre Israel. E é isto que está acontecendo. Agora, cite-me uma igreja que não tenha abandonado a palavra por tradições e credos. Todas elas são adúlteras, tal mãe, tal filha. Todas elas têm abandonado a palavra por causa de algum credo, de algumas ideias, de algum sistema feito pelo homem. E então Jezabel casa sua filha com Jeorão. No instante em que isto aconteceu, Jeorão faz que o povo se torne idólatra. No instante em que esse casamento aconteceu, Judá foi morto. A morte espiritual entrou. No instante em que a primeira igreja de Roma se organizou, ela morreu. No instante que os luteranos se organizaram, a morte entrou e eles morreram. E os pentecostais surgiram por último e se organizaram. E o Espírito se foi embora. Embora eles não creiam nisto, mas ele se foi. Aquele casamento trouxe morte. Então a luz da unicidade, da divindade veio. E eles se organizaram e morreram também. Mesmo os unicistas, que conheceram o batismo em nome de Jesus Cristo, mas quando eles se organizaram e rejeitaram receber mais luz da promessa de Malaquias 4, eles também se organizaram e estão tão mortos quanto os outros. Não é porque tem o batismo em nome de Jesus Cristo que em nome de Jesus. E olha a imundície que eles são. Olha a aparência que eles têm. Então, não é porque conhece o nome. Último dia. E então eles morreram. Então depois que o fogo de Deus caiu sobre o rio Ohio, em 33 um avivamento de cura abrangeu o mundo, porém ele nunca veio através de qualquer organização. Deus ficou do lado de fora dos grupos pentecostais, do lado de fora da organização. E o que você vai fazer no futuro? E o que ele vai fazer no futuro será fora da organização também. O que ele ia fazer com essa noiva agora, no ministério da noiva, seria fora de qualquer organização. Seria fora de qualquer domínio humano. Seria fora de qualquer sistema que pudesse ter uma influência humana. Nunca vão captar a revelação e a luz de Deus quem estiver organizado sobre qualquer domínio humano que seja. Porque quando quebra o que Deus estabeleceu, que é uma igreja soberana, com um homem local, e coloca homens sobre homens, irmão, aquilo, Deus não trabalha mais naquele sistema. Deus não pode trazer luz ali, porque tem que passar por um cabeça. E Deus, Ele é o cabeça. Ele não aceita que a sua palavra tenha que passar por um filtro de um cabeça para que possa ser levado então a outros. Não, Deus é o cabeça e Ele trata com o anjo local. E aquele homem traz a palavra para o povo. Esse é o sistema de Deus trabalhar. E fora disto, Deus nunca vai dar revelação para ninguém que tenha organizado em sistema, irmão. Deus não trabalha fora do seu programa. Deus não trabalha fora da sua palavra. Deus tem um compromisso e é com sua palavra. Sim, Senhor. Ele tem uma maneira de trabalhar. Vamos mais um pouquinho aqui. E agora, Apocalipse 13, 1 ao 18, diz: E eu me pus sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como o de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão lhe deu o seu poder.
o diabo, Roma, o dragão, deu-lhe todo o seu poder e o seu trono e grande poderio. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Quando ela teve a chaga mortal, o Império Romano imperial decaiu. Quando estava decaindo, e Constantino estava chegando a ser um dos últimos, e então quando ela se uniu com o sistema religioso, e então a chaga mortal foi curada, e ela ressurge agora como um império religioso, no mesmo lugar onde estava a Roma papal, pagã, imperial. Agora surge essa besta que foi ferida de chaga, mas ela reviveu agora em uma forma religiosa, e ela foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Desde que esse império romano começou, papal, todos começaram a se maravilhar. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhes poder para continuar por 42 meses, 3 anos e meio. Aí entra a grande tribulação, onde ela terá poder. Foi-lhe concedido ainda esse tempo, por 42 meses, que são 3 anos e meio, para continuar por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-lhes o poder sobre toda língua, toda tribo, língua e nação. Aqui então ela vai perseguir e vai fazer guerra contra a semente da mulher, contra as virgens dormentes, que não chegaram a receber o azeite em suas lamparinas para poderem irem com o esposo. E adoraram. E foi-lhes permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes o poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar, a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro, e falava como dragão. Isto é os Estados Unidos da América. Quando ela surgiu, tinha 2 chifres semelhantes ao cordeiro. O irmão Brando diz isso na mensagem, a marca da besta, que era aquele animal, que é o búfalo, que é semelhante ao cordeiro quando é pequenino. Tem os 2 chifrinhos. E era o que mais abundava na América, quando os primeiros habitantes chegaram ali, e apenas os índios estavam ali. Então ali estava esse animal, tinha 2 chifres semelhantes a de um cordeiro. E isso também se aplica ao poder eclesiástico e político também, diz o profeta. Então, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e os que nela habitam, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Todo o desejo desta segunda besta é transferir, é voltar toda a adoração completa para a primeira besta, que teve a chaga curada, que é esse Império Romano Papal, que ressurgiu depois da queda do Império Romano Imperial. E falava com o dragão.
e faz com que todos que adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, a primeira besta, a besta que subiu da terra, e faz grandes sinais, que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Mombrana diz isso na marca da besta, que é a bomba atômica. Você veja que a segunda besta que saiu da terra, olha o que ela fez na Segunda Guerra Mundial. Como ela foi lá no Japão e lançou as suas 2 bombas atômicas e arrasou Nagasaki e Hiroshima. E mais de 200 mil pessoas foram simplesmente aniquiladas quando aquelas bombas foram jogadas ali. Faz com que até fogo descer do céu à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta. Na presença da besta mãe. Ela está fazendo tudo isso. Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Por isso o Concílio Mundial de Igrejas nasceu nos Estados Unidos da América. Ali é onde ele teve o seu berço de nascimento. Assim como as Nações Unidas, tudo nasceu ali após a Segunda Guerra. E eles fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Ela vai falar. Esse Concílio Mundial de Igreja vai ter poder para falar e exigir que quem não estiver confederado não poderá ter liberdade de religião. Para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Não se curvar a esse Concílio Mundial de Igreja. E faz com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Uma doutrina falsa, diz o profeta. Um sinal de trindade nas suas testas. Na sua mão direita, o sinal de companheirismo, onde eles apertarão as suas mãos. Assim como a besta está apertando a mão de todos os governantes. E na sua posse, pela primeira vez, o líder da igreja de Constantinopla, que é a igreja católica que teve o cisma no ano 1000 e alguma coisa. Desde então, quase 1000 anos que ele nunca tinha vindo à posse de um papa. E ele estava ali na posse deste. E vieram até os líderes dos muçulmanos, da Índia, de todas as religiões, haviam líderes ali. E então os judeus, e esse Papa se dirigiu de uma forma tão fraternal aos judeus, dizendo que eles têm muita coisa em comum. E então nós vemos que, e ele disse que mais do que nunca, o concílio, a unidade, o ecumenismo tem que ser realmente colocado em prática. Aonde esse grande desejo de todos serem um. Então nós vemos que ele está realmente servindo o cardápio que todos eles querem. E todos estão admirados diante desse grande líder mundial. A própria presidente da Argentina, que falava contra, a primeira coisa depois que ela assumiu, ela foi lá beijar o anel dele. Todos, quem vai fazer guerra contra a besta? A nossa presidente foi lá beijar o anel. Todos eles vão lá e se curvam diante dessa liderança. E lhe seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Esse capítulo mostra o poder da Igreja Católica Romana e o que ela fará através da organização. Lembre-se que esta é a falsa vinha. Deixe-a proferir o nome do Senhor. Ela faz assim somente de mentira.
Sua liderança não vem do Senhor, mas de Satanás. Ela finalmente termina completamente identificada com a besta. A prostituta montada sobre a besta escarlata mostra claramente que o seu poder é o Deus da força, Satanás, não o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo. No versículo 17, enfaticamente, é mostrado que ela ganhará controle absoluto do comércio da terra, porque ninguém poderá comprar ou vender em separado dela. Isto é confirmado em Apocalipse 18, do 9 ao 17, que mostra o seu envolvimento com os reis, príncipes, mercadores, todos os que têm a ver com Roma e com o seu comércio. Então, aqui mostra que ela vai assumir esse controle, porque ela vai ter como ter garantias para ter uma moeda que possa salvar todo mundo desse colapso financeiro que as nações estão na iminência de entrarem completamente. Então, por isso é que ela terá o comércio, ela terá o domínio, porque ela será uma autoridade monetária mundial. Ela será ela será a referência. Ela é que terá o padrão ouro. E em Apocalipse 13 aprendemos que a besta espalha sua influência através da imagem que foi erigida a ela. A imagem, então, trabalha por ela. Os protestantes trabalharão para espalhar a sua influência. A imagem que é feita é um concílio ecumênico mundial, no qual todas as igrejas organizadas se ajuntarão com os católicos romanos. Eles estão fazendo isso agora mesmo. É bem possível que esta união virá a fim de parar o poder do comunismo. Porém, desde que o comunismo, como Nabucodonosor, foi levantado para queimar a carne da meretriz, Roma será vencida e destruída. Porque ela foi uma das responsáveis pela queda da União Soviética, que era as 13 repúblicas que a Rússia tinha anexado a ela quando ela se tornou o comunismo em 1917, creio que foi. E então a Igreja Católica trabalhou por trás disso para destruir isto. E então, quando veio a queda do Muro de Berlim, tudo aquilo era a Igreja Romana, que levantaram um Papa lá da Polônia, de uma nação comunista. E então aquele homem conseguiu, pelos meios políticos, e então ele conseguiu derrubar o Muro de Berlim. E veio a abertura na Rússia, e as repúblicas começaram a se tornar independentes. Mas Deus ainda conservou a Rússia, que é a maior república, que é o país maior. E ali eles ainda têm o poder atômico suficiente para destruir a grande meretriz. Porque eles sabem quem foi o culpado pela queda do Muro de Berlim e a dissolução das repúblicas socialistas soviéticas, como eram chamadas, a União das Repúblicas. E a imagem que é feita, porém, desde que observe que em todo lugar que a Igreja Romana foi, o comunismo a seguiu. Tem que ser assim. E deixe-me adverti-lo agora. Não fique pensando que o comunismo é o seu único inimigo. Não, Senhor. É a Igreja Católica também. E, de fato, ainda mais. E Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal do céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um dragão vermelho, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou sobre si a terça parte das estrelas do céu,
e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que quando desse à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Satanás e sua religião satânica estão em ambas as bestas. Aqui, quando no Império Pagão ele quis matar o Salvador, mas ele foi levantado, porque ele regerá todas as nações. Quando ele nasceu, Roma o perseguiu. A besta que foi ferida de morte, mas reviveu, é a Roma pagã imperial, que caiu pelo violento ataque dos bárbaros e assim perdeu o seu poder temporal. Porém, ela a recuperou na Roma papal. Você vê? A nação que governa esmagando tudo e que se tornara-se o mais forte império já conhecido, foi finalmente ferida de morte. Seu poder acabara fisicamente quanto a controlar pelos exércitos. Porém, sob Constantino ela voltou à vida, pois a Roma papal tem se infiltrado no mundo todo e o seu poder é absoluto. Ela serve-se dos reis e mercadores em sua mortal força religiosa e financeira, governa como a deusa dessa presente era. Ela é também o dragão, que parou esperando para tragar o varão. Herodes tentou matar o Senhor Jesus e falhou. Mais tarde, Jesus foi crucificado pelos soldados romanos, mas agora está arrebatado ao trono. Amém? Por isso, quando essa perseguição vier, e houver a perseguição iniciar, então essa igreja, o corpo de Cristo também será arrebatado à terra. Quando a perseguição vier, então o poder de Deus desce, então em sua plenitude, e então a noiva é arrebatada também aos céus, porque ela é o corpo do Senhor. E o último poder que Daniel viu estava nos pés, e esse era o ferro e o barro. E deixe-me mostrar, agora terminando, uma pequena coisa sobre o ferro e o barro. Você recorda quando Khrushchev bateu seu sapato sobre a mesa na ONU? Bem, havia ali 5 nações orientais e 5 ocidentais. E Khrushchev falou pelo leste, e o presidente Eisenhower pelo oeste. Em russo, Khrushchev é barro. E Eisenhower significa ferro. Os 2 principais líderes do mundo, os 2 dedos grandes dos pés de ferro e de barro, estavam lado a lado. Estamos no fim do tempo. No versículo 4 é perguntado: quem poderá batalhar contra a besta? Há no presente alguns grandes nomes no mundo, há algumas grandes nações poderosas. Porém agora mesmo, Roma está dando as cartas, o Papa está na direção, e seu poder vai crescer, e ninguém vai poder batalhar contra ele. Mas a Bíblia diz em Daniel que no fim nós teríamos o reino. Haveria um reino eterno quando aquela pedra cortada sem mão descesse, e ela colocaria fim a esses reinos políticos e religiosos. E então essa estátua, nesse tempo, chegou aos seus pés, chegou ao final. Por isso, quando o irmão Branham viu isso, Deus disse para ele: é tempo de pregar as eras. E então, quando ele viu Kennedy subindo a Casa Branca, ele sabia que a coisa estava acontecendo ali. E então, nós vemos agora que haveria um Papa, como diz o profeta, que ele teria o poder mundial e vai governar e se tornar uma autoridade religiosa, monetária, política, vai reunir esses 3 poderes. E então haverá uma pressão que virá. Mas quando Roma veio, e então matou o Salvador, mas ele foi levantado. E nesse tempo, então, haverá uma perseguição. Não sei aonde. O profeta diz: talvez algum ministro vai orar e poderá ser preso, ser atingido. Em algum lugar pode haver uma perseguição mais rigorosa. Não sabemos. Mas o irmão Branham chega a dizer que
Muitos tabernáculos virarão depósitos, por não se confederarem ao Concílio Mundial de Igreja, por não aderirem, porque essa imagem da besta, ela é levantada para trazer todos para que adorem esta primeira besta. Então, irmãos, estamos vivendo na hora do cumprimento, da finalização de toda a história da igreja na terra. Mas temos promessas grandes da parte do nosso Deus, que Ele virá por nós, que na hora do aperto haverá a terceira puxada, o poder da palavra falada se manifestando em plenitude, diz o profeta. E então essa noiva será levada dessa terra. Antes que a primeira bomba atômica caia, diz o profeta, essa noiva é levada. Então, irmão, nós estamos tranquilos, porque nós estamos agora armazenando o azeite. É o tempo de adereçar as lamparinas. Por isso é um tempo de despertamento. É um tempo que a voz está ecoando nos quatro cantos da terra. Eis aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A palavra está aqui, o esposo está aqui, saia ao encontro dele, receba ele na sua vida, chega a uma unidade perfeita com ele, com esse Cristo palavra, para que possamos encontrar aquele Jesus em sua forma corpórea. Porque somente aqueles que chegaram a uma unidade com esse Cristo palavra, esse casamento espiritual, é que poderão encontrar com esse Jesus em sua forma corpórea nos ares. Amém? Vamos nos pôr de pé para orar nessa hora. Você deseja orar? Nós temos um tempo para orar ainda. Se você quer vir ao altar, se você quer aí onde você está mesmo, nós temos aqui uns minutos ainda para orar, porque cremos que é um tempo que nós precisamos também orar. Jesus disse: vigiai e orar. Então nós estamos vigiando, vendo os acontecimentos, vemos o mover de Deus, estamos olhando o mover do diabo também, porque o irmão Brano olhou o mover de Deus, e quando ele viu o mover do diabo nas nações, quando ele viu Kennedy chegando à Casa Branca, ele viu que era Acabe, ele viu que era a história se repetindo, e ele viu que era tempo também de Deus fazer as coisas que ele tinha que fazer. Então nós devemos estar realmente vigilantes. E eu creio que a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, ela não será pega de surpresa, porque ela está apercebida. Porque Jesus disse: quando vir essas coisas acontecendo, olhai para cima, porque a vossa redenção está perto. Nós temos visto muitos sinais, estamos observando esses últimos sinais, e estamos adereçando as nossas lamparinas. E essa é uma noite que você tem a oportunidade de adereçar a sua lamparina para cima e de dizer: Senhor, me encha com o Espírito Santo. Pai Celestial, nós estamos vivendo num tempo tão maravilhoso, Pai, num tempo tão glorioso, Senhor, num tempo de adereçar as lamparinas, Pai. Oh Deus, aqui está uma partícula da tua noiva, Pai. Aqui estão homens e mulheres que por anos e anos temos ouvido essa mensagem, Pai. Mas nós temos perseverado, Senhor. Nós temos passado momentos difíceis, Pai. Teus ministros, teus pastores, teus servos passaram por tantos momentos difíceis de perseguição, de desânimo às vezes. Oh Deus, debaixo de um jugo, de um poderio humano, de um sistema. Mas chegou o tempo onde o Senhor rompeu toda a barreira, e os verdadeiros ministros, os verdadeiros servos de Deus têm saído em liberdade, e o Senhor pode raiar completamente a luz da hora sobre eles, a revelação completa dos 7 selos, a palavra em sua plenitude. E esses homens têm se levantado ao redor do mundo, e eles estão anunciando a palavra em sua plenitude para o povo, porque a única coisa que não vai deixar a noiva ser enganada é a abertura completa da palavra, é a revelação de todos esses mistérios. Mas isso tem que vir através da porta, através de um pastor, através de um homem que possa deixar Deus operar no seu ministério, na sua vida. Pai, muito obrigado, Senhor, porque ao redor do mundo tem havido um rompimento. Assim como os muros de Berlim caiu,
Também houve muitos muros que caíram nesse tempo da tarde de poderio humano, Pai, porque o diabo não vai poder deter a verdadeira semente eleita de Deus. Oh Deus, e hoje há homens ao redor do mundo que não tem nenhum compromisso a não ser com a Tua palavra, que têm exposto suas vidas e estão colocando seu pescoço a prêmio por amor à verdade. Porque nós não amamos mais essa vida, Pai. Nós amamos a Tua palavra. Como disse Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nós estamos nessa condição, Pai. Para mim o viver é pregar a palavra em sua totalidade, Pai. Para mim o viver é poder raiar a luz do Evangelho na força máxima, no que o sol da justiça tem trazido. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelos Teus filhos. Muito obrigado pela revelação. Muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Oh, nós estamos vivendo num tempo maravilhoso. É um tempo de saída, Pai. É um tempo onde a Tua noiva está na grande expectativa, Pai. Porque a Bíblia diz que a noiva a esposa já tinha se ataviado. Oh, nós estamos vendo o cumprimento dessa escritura. Estamos chegando ao tempo de isso se cumprirá nas nossas vidas. Porque as boas-vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já tem se ataviado. Pai, nós estamos aqui nessa noite para termos o ataviamento completo da palavra, Pai. Venha trazer, Senhor, o batismo do Espírito Santo, porque a obediência total à palavra que nos dá direito ao sinal, e a palavra é Cristo, é os selos revelados, é a Bíblia revelada em sua plenitude. Então é somente a obediência a toda essa palavra, Pai. É aí que nos dá direito ao sinal. Não é apenas não cortar o cabelo, não é apenas vestir-se com decência, não é apenas não fumar, não beber. Não, é obediência total. Hoje nós podemos ver o que significa obediência total à palavra, Deus. Por isso o irmão Branham pregou o sinal depois dos selos, porque ele disse que a obediência total à palavra nos dava direito ao sinal. E então, quando nós obedecemos a palavra, quando nós aceitamos a abertura dos selos, quando nós aceitamos toda a revelação, Pai, então isso é o que nos dá direito ao sinal, ó Deus, ao selo do Deus vivo, Pai, que vai nos levar à estatura de um varão perfeito. Por isso o profeta diz: não é apenas os nascidos de novo que irão no rapto. Muitos nasceram como filhos, mas nunca chegarão à maturidade, nunca chegarão à adoção, não provaram obediência. E aí é onde entram as virgens nécias, Pai. Mas nós queremos ser aquele filho obediente, que se obedeceu, Pai, que chegou à maturidade, que teve a adoção, Pai, oh, que recebeu o poder da palavra falada. É isso que a noiva verdadeira terá. Oh Deus, o poder da palavra falada, como o profeta foi adotado como um que chegou à maturidade, Pai, e Tu lhe conferiu o poder de trazer coisas à existência. Oh, Tu levarás essa noiva, Pai, Tu levarás essa esposa, Senhor, a ter uma adoção plena, Pai. E a adoção plena será um novo corpo, na primeira ressurreição. Ali somente a noiva estará ali. Somente a noiva receberá essa adoção plena, esse novo corpo, Pai, para ir embora, para encontrar com o Senhor nos ares. Deus, ajuda-me, Pai. Oh, eu me coloco no altar juntamente com esses irmãos, e eu digo: Senhor, se há algo mal em meu coração, limpa-me, Senhor. Oh, sonda-me, Pai. Se há alguma incredulidade em mim, Jesus, que Tu possa vir e lavar-me com sangue nessa noite. Todo o pecado, toda a malícia, toda a vaidade, todo o meu orgulho, Pai, deixe-me simplesmente me tornar um homem completamente morto e rendido nas Tuas mãos. E que assim seja com cada irmão, Pai, com cada moço, com cada moça. Que o poder do Espírito Santo comece a se apoderar dos nossos jovens. Que o diabo não tenha poder para dominá-los pela cobiça, pela concupiscência, pela vaidade, pela carnalidade. Deus, que haja um poder se apoderando dessa igreja, à medida que a Tua palavra é ministrada, Pai. Oh, porque o Teu Espírito Santo somente se alimenta da palavra. Pai, então o Senhor somente confirma a Tua palavra.
Oh, e se nós pregamos tua palavra, tu não estás responsável conosco, Pai, mas tu estás responsável com a tua palavra, Pai. Então é isso que nos dá segurança, Pai. Se nós somente pregarmos a palavra, então os sinais seguem, então a vida nova segue, então a transformação vem para as vidas, então o batismo do Espírito Santo vem, então os irmãos começarão a aplicar o sinal em sua casa, quando eles podem reconhecer o dia e a hora, a sua posição em Cristo. Oh, não haverá lar que ficará com coisas imundas, as televisões serão tiradas, oh, as saias curtas serão tiradas, toda a maquiagem será tirada. Deus, haverá uma limpeza no lar, quando cada irmão reconhecer o seu lugar no corpo de Cristo. Oh, leve, Senhor, o teu povo ao reconhecimento. É a tua palavra sendo ministrada, possa trazer, Senhor, um reavivamento em nós, possa trazer um tempo maravilhoso para a tua noiva, Pai. E o encontro que vamos ter na Páscoa, Pai, é uma data tão marcante, Pai. A Páscoa, oh, é tão importante para os cristãos, para a noiva do Senhor. Deus, que tu possa fazer algo por nós nessa reunião, que tu possa dirigir, Senhor, todas as coisas. Aqueles que foram ministrar aqui, Pai, que o homem seja tirado de lado, que o Espírito Santo venha e use cada homem que subir a essa plataforma, Deus, e que o poder da palavra possa tomar esse homem e ele ministrar a semente original, a palavra, esse livro aberto para nós, e trazer vida para o teu povo, Pai. Nós queremos estar unidos como um exército, Pai, de um só homem. Nós queremos estar em ombro a ombro com cada ministro que vir, com cada pregador. Dirige o nosso pastor naqueles que ele foi escolher para ministrar aqui, Pai. Deus, que o teu Espírito possa guiar ele em todas as coisas aqui. Abençoe os teus filhos que irão hospedar, as irmãs que irão preparar a alimentação, que haja um amor por isto, que haja um sentimento cristão, que possamos sentir como se estivéssemos fazendo ao Senhor, porque tu disseste: tudo que fizer a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Que possamos hospedá-los com amor em nossa casa, que possamos servi-los com amor, que possamos preparar esses alimentos com amor cristão. Deus, derrama o amor cristão no nosso meio. Oh, porque a noiva, diz o profeta, seria a única que teria o amor divino realmente, porque é a pedra de coroa, é o amor divino, Pai. É essa palavra em sua plenitude, é Cristo a palavra, é ali que está o amor divino. Pai, conceda isso para nós, Pai. Nós confiamos que tu vai nos abençoar, nós confiamos que tu vai nos dar um bom tempo também, um tempo, uma temperatura agradável. Tu nos vai livrar de chuvas, Pai. Tu vai nos dar um tempo maravilhoso. Nós estamos confiando em ti, Pai. Oh, Deus, que seja um ajuntamento maravilhoso, que possamos dizer ao final, como os caminhantes de Emaús: não ardia nosso coração enquanto ele nos falava e nos abria a palavra. Deus, eu estou em expectativa por essa reunião. Cada irmão possa estar em expectativa, em oração, Pai. Que tu possa dirigir cada ministro que venha, cada pastor, cada irmão, Pai. E que seja um grande ajuntamento do teu povo ao redor da palavra. Possamos cumprir Lucas 17:37. Onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. E esse corpo, palavra do Filho do Homem, possa estar sendo servido aqui para nós, e nós estarmos nos ajuntando e tomando o alimento fresco para a hora que estamos vivendo. Muito obrigado, Jesus. Abre as portas para cada irmão, dê vitória para cada um, perdoa os pecados de cada um, que cada um possa se acertar, Pai. Que essa Páscoa seja um tempo, Senhor, de ressurreição na vida de cada irmão, que o Senhor possa se fazer real para cada coração, que seja um tempo de morte, sepultamento, mas de ressurreição também. Pai, permita isto, Senhor. Leva-nos a uma unidade perfeita, no precioso nome, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
o nosso Senhor, o nosso Deus. Amém e amém. Nos acompanharam Miriam e família de Colombo, Eliezer Regis de São José dos Pinhais, Rudinei e família de São José dos Pinhais, Ademir e família, Gerson e família, Maria e Noemi de Toledo, Edivaldo e família de Itapevi, José e Inês de Mogi Guaçu, Valdirene de Porto Feliz, Josias e família de São Paulo, Hélio e Raquel de Florianópolis, Elias e Eliseu de Florianópolis, Margarete de São Leopoldo, Sabrine de São Leopoldo, Elifas e Mônica de Macaé, Daniel e família de Nova Esperança, no Paraguai, e o pastor Raimundo, a irmã Sueli e o irmão Marcos e família também nos acompanharam. Amém? Creio que amanhã ele estará retornando para estar conosco no final de semana. E o irmão Rudinei agradece, e família agradecem a Deus por mais um ano de vida completado pela sua filha Annabelle hoje. Amém? Vamos cantar um hino com o irmão Paulo e estaremos nos despedindo até sábado. E Deus abençoe todos os que nos ouviram. Eu quero mais e mais de Cristo. Eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. De Cristo, eu quero mais do seu poder. Eu quero mais da sua presença. Eu quero mais do seu viver. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.